estão trabalhando muito nesse momento, né, Beta, por várias situações. E eu queria entender agora, as pessoas que iriam viajar e tiveram os voos cancelados ou não conseguiram cancelar seus voos e sua viagem, o que que deve fazer? Então, Lucas, a gente tem duas opções, assim, né? Tem gente que realmente teve o seu voo cancelado, que nem se quisesse ir conseguiria. E também tem os voos que a pessoa não quer ir, porque não tem como fazer um turismo nessa altura do campeonato. Então, para nos ajudar um pouco nesse sentido, que está um caos, quase que ninguém sabe o que fazer nesse momento, que pegou todo mundo de surpresa, Eu acho que o até em nenhuma governo, das áreas, né? nenhuma das áreas, ninguém estava É, preparado para isso. Então, o governo, o que ele fez? Ele fez um acordo com as companhias aéreas e ele tá, também criou uma lei, uma medida provisória também para nos ajudar nisso, quanto às companhias aéreas. Então, o que acontece? A gente tem três opções. A gente pode remarcar o voo, certo? a gente pode pedir o valor em crédito e a gente pode pedir o reembolso. Tá. Só que tem algumas particularidades para cada um deles. A mais tranquila, assim, digamos, é a remarcação. Porque daí tu pode mudar o teu voo. Se teu voo foi entre o dia 1º de março e vai ser até o dia 30 de junho, você pode remarcar sem nenhum tipo de taxa. Você não precisa arcar com nenhum valor. Então, tem que ser a mesma origem e o mesmo destino. Só tem um adendo. Se você comprou para baixa temporada, você tem que viajar em baixa temporada. Caso você queira viajar em alta, você tem que pagar um pouquinho da diferença ali, tarifária. Tá. No caso do crédito, você pode pedir para viagens até dia 31 de dezembro. Então, se a sua viagem é até dia 31 de dezembro, você pode requerer esse crédito. Você tem 12 meses para pedir, do dia que você comprou a passagem até 12 meses para poder pedir esse crédito. E o que acontece? Você tem 12 meses da data do seu voo para poder viajar de novo. Então, por exemplo, a minha viagem ia ser dia 30 de março agora. Eu posso viajar até dia 30 de março do ano que vem, Tá. com esse crédito. E eles não podem cobrar tarifa de multa ou remarcação. O que eles podem fazer é, né, se caso a sua viagem for mais cara, né, essa nova viagem que você for fazer, eles podem sim cobrar essa diferença, mas eles não podem cobrar nenhuma taxa de multa Ô, ou de Beta, remarcação. Uhum. tem algum prazo para fazer tudo isso? Ou ainda não foi estipulado um prazo para pedir a remarcação, alteração ou até o cancelamento da viagem? Tem sim. É da data que você pede, da data que você comprou a sua passagem, você tem Certo? 12 meses É para um ano pedir. para decidir isso. Um ano para decidir. Até porque, Lucas, tem muita família que pegou férias todo mundo junto, que é quase um milagre de acontecer. E Certo? agora não sabe quando vai ter férias de novo, não sabe o que vai fazer, não sabe se vai E, poder eu- remarcar. e se já passou a viagem e a pessoa não embarcou, né, por N motivos, ou por Uhum. causa da doença, ou porque realmente ficou com medo de embarcar, mesmo o voo tendo acontecido, tá dentro desse prazo de um ano. Tá dentro desse prazo de um ano. As companhias aéreas, elas, apesar delas terem fechado esse termo com o governo, elas Certo? não estão respeitando. Então, assim, o que eu estou falando aqui pode ter muita gente falando: ah, mas a minha companhia aérea não está fazendo nada disso. É por causa que elas realmente estão indo contra o acordo que elas assinaram. Nesse caso, tem que ir atrás mesmo. Depois até falo qual que é o meio que a gente vai poder Eu ia até requerer. perguntar, pode entrar com danos morais. Danos morais em si não é o momento, porque a gente Tá, está no momento de causa fortuita ou força maior, que é uma coisa que ninguém nunca imaginou que ia estar tá. acontecendo. Mas pode pedir dano material, que é o valor que você pagou. Você não foi, você não teve direito a fazer a viagem. Então você tem sim o direito a ter esse dinheiro. O caso do reembolso, eles dificultaram um pouco mais, porque a ideia de todo mundo é não haver o reembolso, por Certo? causa que as empresas estão em um momento muito delicado também. Elas não têm dinheiro para devolver o dinheiro para todo mundo. Então, o que vai acontecer? Caso ainda tenha passagem aérea, por exemplo, eu não quero viajar, porque eu tô com medo, por N motivos. Eu posso cancelar,
mas a companhia aérea pode me cobrar uma taxa. Tá. Agora, se a companhia aérea que desmarcou o voo, que eu não tive nem a opção de ir, daí eles não podem cobrar Cancelou, por taxa algum nenhuma. motivo eles não podem cobrar nada. Não podem cobrar nada. Eles têm até 12 meses do meu pedido de reembolso para depositar na minha conta o dinheiro. Tá, certo. E o Beto, assim, ó, a gente sabe que muita gente planejou viagem, férias, mas também tem aqueles casos dos intercâmbios, que a gente até conversou antes. Quem tem intercâmbio marcado não está podendo, porque né, vários países fecharam as fronteiras, não está deixando ninguém do exterior entrar. Mesmo assim, também não é aconselhável, né, também a pessoa viajar nesse Sim. momento. Como é que faz? Quem tem intercâmbio marcado, quem viajou, quem tem essa viagem marcada, né? Então, o intercâmbio também tem um caso à parte, que é o que acontece. Tem uma associação de intercâmbio, Tá. de empresas de intercâmbio, que tem cerca de 10 empresas nessa associação e elas fecharam um acordo com o governo, que é um acordo muito benéfico para quem quer remarcar o intercâmbio. Que o que acontece? A pessoa tem até 24 meses, ou seja, 2 anos, da viagem que era o intercâmbio dela. Por exemplo, eu ia viajar agora em março, eu posso viajar em março de 2022. Posso Tá. remarcar. Sem ter reajuste cambial. Então, exatamente o mesmo valor que eu paguei agora, eu vou ter daqui a 2 anos o mesmo intercâmbio pelo mesmo valor. Só que tem que ser para o mesmo destino, a mesma escola ou o mesmo emprego, tudo exatamente igual. Caso você queira reembolso, cancelar o intercâmbio, não quero mais ir, daí é outra história, porque daí eles dificultaram. Daí quem vai embarcar até dia 31 de julho desse ano tem direito a apenas 50% do valor total do pacote. Quem vai embarcar do dia 1º de agosto ao dia 30 de setembro tem direito a 75% do valor total do pacote. E quem vai embarcar do dia 1º de outubro desse ano até março de 2022 tem direito a 80% do valor total do pacote. Só que isso são para as 10 empresas que fizeram esse acordo. Eu tenho aqui até o nome, não sei se te interessa, senão depois eu posso divulgar para as pessoas. As outras empresas, o que eles estão pedindo? O que o governo e as autoridades do turismo estão pedindo? Para que haja remarcação de um prazo, né, razoável, sem reajuste também. Então, Tá, só que daí não tem nenhuma norma. Eu vou te fazer até uma pergunta que é curiosidade minha, tirando disso que tu falou. Se a pessoa não for de acordo com isso que está proposto, tipo, 50%, 70%, 80% de estorno pela viagem que ela pagou e ela quer o 100%, quais as medidas que ela pode tomar e que sejam favoráveis para a pessoa que está cancelando a viagem? Então, nesse momento, tem que ver se ela não está dentro, se a empresa que ela fechou não está dentro desse acordo, ou ela realmente não está de acordo, ela acha que não é por culpa dela, realmente fronteira fechou, não tem como ela ir de jeito nenhum. Então, ela tem 2 modos. Tem o consumidor.gov.br. É um site que as pessoas entram. Isso é para tudo, tá, gente? Quem está com problema de voo com qualquer companhia aérea não está levando em consideração essas formas que eu acabei de falar aqui. A agência de turismo não está levando em consideração. Entra nesse site, que é um site que o governo todo está divulgando. Você faz a sua denúncia lá. A empresa tem até 10 dias para te responder, para analisar e responder. Depois que ela responde, você tem 20 dias para avaliar qual foi a resposta dela. Se foi benéfico para você, se não foi, se solucionou, se não solucionou. E daí a minha dica é, bate print, salva, faz alguma coisa, porque se não for resolvido, a gente vai ter que daí acionar a justiça. Porque você precisa do seu dinheiro. A pessoa guardar, né, todas as informações que ela está colhendo ali, seja print, seja e-mails. É sempre bom tu ter aquilo como um documento guardado, caso tu precise entrar contra a empresa que está te prejudicando nesse momento, né? Exatamente. Antes de a gente continuar, Beta, o Adriano está perguntando qual que é o site, novamente. consumidor.gov.br. Certo. Consumidor.gov.br. Depois a Beta pode deixar aqui também para vocês, a gente pode responder por direct ali. Beta, não... .gov.br.
Certo. Ó, consumidor.gov.br. Depois a Beta pode deixar aqui também para vocês, a gente pode responder por direct ali. Beta, não consigo falar com a minha companhia aérea. E essa é uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar se perguntando, deve estar fazendo. Eu também tive um problema na minha família, que a gente tinha uma viagem marcada agora para maio, e de férias, com a família toda reunida e tal. E a gente não conseguiu ainda cancelar, porque a companhia está dando preferências para viagens mais próximas. E também não está nem respondendo para viagens tipo, a partir de maio, que né, era onde ia ser a nossa viagem. Como é que faz se a companhia não te atende, não tá nem aí para você, no caso? Então, Lucas, isso é o que eu mais estou escutando. Então, a pessoa entra numa fila com 10 mil pessoas na frente dela, a ligação cai, isso tudo realmente está acontecendo. Tá. O que tem que fazer? Primeiro, quando você for tentar alguma coisa dessa, você bate print do que você está tentando fazer, para depois você poder argumentar do tipo, olha, eu tentei, vocês que não me deram opção de eu fazer isso. Por mais que tivesse opção, vocês não me deram opção, né? Exatamente. Então, tenta agora. Não deu? Não tem problema. Faz a denúncia lá no consumidor.gov.br. Também bate print, também guarda. Tudo com a data ali para a gente ter depois. E descansa. Você tem 12 meses da data que você comprou. Você não precisa solucionar agora. A companhia aérea, provavelmente depois, pode dizer, porque você não fez agora, você deveria já ter feito. Ou então, agora seu voo já passou, não tem como. Não tem problema. Eles são obrigados a fazer isso. E se vocês não conseguirem solucionar por esses meios administrativos, infelizmente vai ter que ser por meio judicial. Mas só para conseguir o dinheiro de volta que você gastou. Sim, isso é muito bom colocar aqui. Não é para, nesse momento, pedir dano moral, porque meu vizinho ganhou 5 mil, minha vizinha ganhou 10 mil. Agora não é esse momento. É o momento não de cabe você agora, ter... né? Não cabe. É o momento de você pegar o dinheiro que você gastou. É esse momento. Tá. Primeiro resolver problema por problema, né? Começando pelo Isso. menor, que a gente já tem que dar graças a Deus, que já está acontecendo essa ajuda das companhias, querendo ou não, de alguma forma, né? E daí depois a pessoa vê o que dá para fazer ainda mais se a pessoa se sentir lesada procurando um advogado, né, Beth? Isso. E assim, a gente já tá com muito estresse, né? Muita notícia ruim, muita coisa vindo. Não precisa se preocupar com isso agora. Você tem 12 meses da compra que você fez para solucionar isso. Não precisa entrar nesse desespero agora. Ô, Beta, outra coisa aqui que eu ia te perguntar é o seguinte: quem está fora do país, tentando voltar, quebrando cabeça, precisando voltar para o nosso Brasil, para o nosso país, como é que faz? Como é que tá essa situação? Olha, tá bem complicado, assim, tá triste, porque as pessoas foram tiradas dos seus hotéis, toda a cidade de comércio fechou. Então, o que está acontecendo, né? Qual que é o que o governo está falando e as autoridades do turismo? Procurem a embaixada do Brasil nesse país que você está, que eles vão poder te auxiliar, porque o governo está fretando aviões e está tendo outras maneiras também de pegar essas pessoas, porque como a fronteira fechou, não tem nem como eles comprarem uma passagem de avião para voltar. Então, o governo todo está se mobilizando. São muitos países e são muitos casos. Então, tem alguns que ainda não foram solucionados, mas pelo que eu estou percebendo e pelas notícias que eu estou lendo, pelo que eu estou me informando, a intenção é realmente conseguir trazer todo mundo de volta. Tá, e Beto, outra pergunta aqui que eu tive de um ouvinte, o Adriano, ele perguntou se seguro viagem é possível cancelar sem prejuízo. É possível sim, porque você não chegou a fazer a viagem provavelmente pelo motivo de fechamento de fronteira ou algo desse gênero. Se você não utilizou o serviço, não teve a possibilidade de utilizar, porque você até, no caso de você poder ir, tá? Vamos supor, a minha viagem está marcada, ela está confirmada, não tem problema, eu poderia ir. Nesse caso, eles podem cobrar uma taxa de cancelamento, apesar de estar esse, né, não ser o momento ideal. Agora, se for o caso de fronteira fechou, eu não tenho como chegar no lugar. Daí eles não podem cobrar taxa.
Daí Tá, e realmente tem que devolver. a gente volta para aquilo que eu perguntei. Então, assim, se a pessoa conseguiu resolver o seu problema, vamos supor, 90%, e aqueles Uhum. 10% que é tipo a taxa que eles cobraram, ou algum outro valor que eles quiseram inserir nesse cancelamento, é possível no futuro entrar contra a empresa e ter o valor 100% devolvido? É possível sim, você vai ter. Tem 5 anos que você pode entrar com essa reclamatória. Então, com essa ação, né, futuramente. Então, você não precisa se preocupar agora. Só o que eu peço é, pega todos os dados, todas as conversas que você tiver com a companhia aérea, seja por qualquer meio, documente com data e tudo para deixar ali guardado. Para se por acaso for preciso entrar com uma ação, tu ter isso bem organizado. Porque é uma situação muito complicada que a gente está passando agora e tem que ter muito material, tem que ser muito palpável para a gente conseguir alguma coisa na justiça. Tá. E Beto, agora vamos mudar da água para o vinho. Vamos. Preços abusivos. A gente sabe, a gente tem visto bastante ação da nossa prefeitura de Florianópolis, agindo também em certas farmácias, em certas supermercados, né, que resolveram aumentar os preços de alguns produtos que são de necessidade neste momento. E Uhum. deixo aqui o meu parabéns para a prefeitura mais uma vez por outras decisões Sim. também feitas pelo nosso prefeito. Quero entender melhor dos preços abusivos. Como é que faz para que não ocorra isso quando tu está realizando uma compra em algum mercado, em alguma farmácia? O que deve ser feito? Lucas, infelizmente, né, quando a gente vai comprar alguma coisa e percebe que o preço está abusivo, no momento é difícil um consumidor fazer alguma coisa, né? Falar, Sim, não vou pagar isso porque o preço está abusivo. O que o consumidor deve fazer como papel nosso da sociedade é denunciar para o Procon, que o Procon está indo nesses lugares, inclusive aqui a gente já teve amostras disso e também no Brasil inteiro está acontecendo. O Procon vai até a loja e ela fecha a loja e aplica a multa. Só que o Procon não tem como estar analisando todo o comércio. Então, ele conta muito com a ajuda da população, de perceber que esse preço está abusivo e com a denúncia. tá legal. Beta, vamos deixar o teu contato aqui